a atividade acadêmica, ela depende um tanto disso, dessa convivência, dessa troca, e esses eventos são muito legais, né? Porque circulam muitas ideias, nascem novos projetos, você começa a falar sobre outras coisas. Vocês aqui, foi da conversa com a Lara que surgiu o meu nome. Sim, né? sim. Isso é muito legal, né? Do Essa Eric. teia. O Eric, é Aliás, verdade. foi ótimo. Tem uma coisa assim, que a gente às vezes não sabe, mas às vezes as pessoas contam. Do que sai de casamento, do que sai de namoro, Sim, de amizade. de amizade. Porque assim, comecei a seguir fulano, aí vi que tinha interesse comum e tal. Porque é muito difícil você pegar um cara que gosta de Ayn Rand, sei lá, casar com uma encebada feminista cheia de pelo no sobaco. Foi ele que e tal. falou, tá? Eu quero deixar bem claro. Você é feminista? Que eu não falei nada. Não, mas É a muito gente difícil. sempre sabe Mas que aí tem você não tem as aquela feministas coisa que meio vão cedo. estar assistindo e vão te cancelar neste momento. Olha, eu fiquei impressionada nos E últimos vão comentar dias. depois como MOT você traz no Prosa Guiada. Eu fiquei impressionada nos últimos 3 dias, a quantidade de mensagens que eu recebi. Porque eu postei alguém lá, uma moça que disse, eu sou feminista, sou da esquerda e te sigo e gosto muito. E eu postei isso, ainda botei lá, a canhota também ama. E eu fiquei impressionada com a quantidade de feministas e de pessoas de esquerda que apareceram lá dizendo, eu também. Então assim, existe uma luz, que é a luz do eu poder estar perto ou conversando ou consumindo de alguém que não pensa como eu, mas que eu salvo alguma coisa ali que me serve. Claro. Então, de repente, assim, sai um relacionamento entre só duas não partes. dá o radicalismo. Os né? dois, Quando eu falo do feminismo, eu tô falando, obviamente, de uma coisa meio caricata. Geralmente, quando me perguntam se daria certo se o Neto fosse de esquerda, eu digo, olha, desde que ele não quisesse socializar o meu dinheiro, daria certo. Agora, né? Mas dá, eu acho que dá. A Bárbara sempre pensou mais ou menos como você. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil dar certo quando você tem visões de mundo muito diferentes, assim. Então, uma pessoa que é coletivista, que acha normal a ideia de que... Não, porque o princípio do coletivismo, a própria Rand diz isso, é o seguinte. É você imaginar que faz sentido eu tirar um olho seu para colocar numa outra pessoa que não tem os dois. Bom exemplo. Esse Olhando é o princípio. dessa forma. Esse é o princípio. Não, esse é o princípio. Quer dizer, eu posso cometer uma violência contra você, tirando um, você tem 2 que funcionam muito bem, e o outro não tem nenhum. Então por que eu não posso fazer que te custa, isso? né? Que te custa? Então eu baixo uma lei dizendo assim, não, agora nós vamos, né, te obrigar a fazer uma cirurgia tirando esse daqui e colocando de lá. Uma pessoa que vê o mundo assim, e outra que diz, isso não faz o menor sentido, quer dizer, conviver, ter um projeto, ter um filho, é um negócio que eu acho que pesam tanto. Agora, eu falei o negócio do feminismo, né? Quando é muito puxado para um lado, realmente é difícil. Mas o feminismo, entendido como um movimento que busca, sei lá, equiparação da condição da mulher em certas situações, natural, muito tranquilo. Porque, às vezes, é só o nome que está equivocado. Só o nome. Então, eu dizia que eu era feminista justamente por isso, porque você eu pensa defendo que a mulher tem direito de fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser. Inclusive, se quer ser dona de casa, seja. Pra querer isso, você não precisa ser feminista, até porque o feminismo não é. E aí eu parei também de dizer que eu sou feminista, porque eu nunca estudei o movimento a fundo pra poder dizer, nossa, sou feminista. Muito bom. Por isso que basta o anticoletivismo. Eu não olho pra M. Então agora eu vou começar a dizer, eu sou anticoletivista. Isso, fala, só fala. Isso. Só fala. Não é isso? Então, assim, tem mulheres extraordinárias fazendo trabalhos extraordinários pra todo lado. Não é porque são mulheres. É porque são indivíduos que se prepararam e que estão ocupando os cargos com competência. É só isso. Por isso, eu fiz uma live outro dia falando sobre isso. Contra o racismo, essa coisa de gênero, etc. Quando a gente parar de classificar as pessoas por essas características e olharmos para os indivíduos, no que eles realizam, a gente vai virar a página. Eu falei sobre isso no Flow, e quando eu falei isso, apareceu o comentário da moça lá dizendo, não, Emi, mas você não sabe o que você está dizendo, porque só o fato de você defender que a mulher possa fazer o que ela tiver vontade... Você deve ao feminismo. E aí sempre aparece alguém dizendo isso, entendeu? Não, ela acabou de fazer assim, ó. É só você cortar, vai. Pau! Eu não tenho lugar de fala. É verdade, droga. Eu não tenho lugar de fala. Na verdade, o movimento feminista, ele surge com uma pauta muito interessante. No momento histórico que fazia todo o sentido. Só que, como tudo na vida, há um processo de evolução. Hoje, vocês já não precisam mais lutar com aquelas armas que foram instauradas há décadas, né? Buscando esses efeitos. Então, na verdade, de novo,
Quando você analisa racionalmente as coisas, você começa a perceber os efeitos reais. Outro dia, só para dar um exemplo. Outro dia, apareceu na Câmara dos Deputados aqui em Brasília um debate sobre salário de mulher. Tem que ter uma lei que equipare salários masculinos, femininos, etc, etc. Porque aí vem as estatísticas. Porque estatisticamente as mulheres ganham menos do que os homens. Verdade? Estatisticamente as mulheres ganham menos. Em números relativos. Aí você começa a falar assim. E aí você coloca isso numa manchete. Assim, Já é. é uma verdade absoluta. As mulheres ganham menos do que os homens. Aí você fala assim, vem cá, me dê esses números aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Aí você começa a perceber. A mulher, em média, estuda mais do que o homem. Em média, a mulher é mais estudada do que o homem. Portanto, ela ingressa no mercado de trabalho depois. A mulher tem a questão da maternidade. Quando ela entra no processo de maternidade, ela tende a oferecer menos horas de trabalho naquela atividade que ela está fazendo. Ela tem. Então você começa a perceber que há ali diferenças que justificam um número absoluto. Agora, o que você tem que analisar? Mulheres com certo grau de formação, homens com certo grau de formação, ocupando as mesmas posições. Com as mesmas variáveis. Com as mesmas variáveis, vão receber basicamente as mesmas coisas. Até quando não, porque as mulheres se não fosse assim, naturalmente, qualquer empresário contrataria só mulheres, já que ele pode pagar menos a elas. Aí sabe o que você faz? Pede uma lei para falar assim, o empresário vai ser obrigado a pagar para a mulher o que ela paga para o homem. Quem sai prejudicado? A mulher. Certamente. Você prejudica a mulher. Que você acaba... Aí, porque o empresário ele vai dizer, por que eu vou contratar uma mulher? Que vai me dar muito mais problema legislativo, de lei, problema legal. Então eu vou contratar um homem. Ou seja, uma lei que era para beneficiar, vai prejudicar. O que se vê e o que não se vê. Essa pauleira, coisa aí pauleira. De manchetes que... Mas a gente tá muito numa era que a gente lê as coisas ou ouve alguém que a gente admira falando algo e acredita cegamente e não para, né, para se questionar, para estudar mais sobre, para ter a sua própria opinião. Mas Humberto Eco diz que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia. É isso, assim. E um cachorro cheira o outro. Para dizer isso de maneira mais bonita, Platão fala que os iguais vão com os iguais. Então, né, Lara, e alguém comentou, achei tão bonitinho, falou, vocês parecem irmãos. Assim, eles comentaram na foto, né, que a Lara era a sua versão feminina. Porque assim, os iguais vão com os iguais, a gente se atrai. Quando um bandido chega na cidade, ele não vai procurar o padre, ele vai procurar os bandidos. Então você acaba se juntando com as pessoas que te parecem mais próximas dos seus valores, etc, etc. Então, vamos dizer que eu ia dizer um negócio, mas que me escapou. Acontece aqui, viu? Isso acontece. Nossa, isso já aconteceu com você? Menino, e depois eu 2 vezes me voltou e foi embora. Acontece. Não, mas vai voltar. Ela só se lembrou quando ela tava em casa, daí ela fez um story. Foi, aí fez um story, lembrei. Pronto, voltou. Aê. Da questão das redes sociais. Então, nas redes sociais, os caras começam a se juntar. E aí, muitos idiotas falando a mesma coisa juntos, aquilo ganha um certo valor. Você fala assim, caramba, é um bando de idiotas, continua sendo um bando de idiotas. Mas aquilo ganha um volume. Logo vão fundar um partido político, uma organização. Uma seita. E aquilo começa a ter repercussão na mídia, vão ser chamados para dar entrevista. Então, as redes sociais têm uma coisa muito boa, isso aqui, essa divulgação de boas ideias e tal. Mas tem esse lado negativo. Que é um preço a pagar. Que é um preço a se pagar e que tem que continuar pagando mesmo. É isso mesmo.